Olá, gente, tudo bom? Vamos finalizar nosso conteúdo de anatomia falando um pouquinho da anatomia da boca, tá certo? Tá faltando essa parte da nossa disciplina, que a gente vai falar da vascularização, da inervação, dos músculos, uma série de coisas, tá bom, gente? Então vamos estudar um pouquinho a boca, tá certo? Então rapidinho aqui, ó, vamos lá. Na boca, de um modo geral, é uma primeiro órgão do sistema digestório, né? Na boca vai ser um órgão importante, que a gente já viu isso no semestre passado. É um órgão importante que nela nós vamos encontrar estruturas relacionadas à mastigação, que são os dentes. A gente já estudou isso, nós vamos estudar agora, tem uma disciplina só de anatomia de dente. Então vão ter órgãos relacionados à mastigação, órgãos relacionados à deglutição e à percepção do sabor, que é a língua. Aí vamos falar disso hoje. Órgãos relacionados à digestão, que são as glândulas salivares. Nós também já vimos isso no semestre passado. As glândulas salivares menores, as glândulas maiores. A gente falou sobre a glândula parótida, submandibular, sublingual, enfim. Isso aí nós já vimos no semestre passado, tá bom? Então, vamos detalhar um pouquinho a boca no que diz respeito à topografia. Primeiro, vamos falar sobre a divisão da cavidade bucal. Então, a boca, nós já vimos no semestre passado, ela é dividida basicamente em vestíbulo da boca, né, com o vestíbulo bucal, que é esse espaço aqui, ó. Deixa eu pegar. Pronto, aqui é o nosso vestíbulo bucal, né, ó, esse espaço aqui, ó, entre os dentes e os lábios, e entre dentes e bochecha, né? Então aqui é o vestíbulo bucal. Tudo isso aqui é vestíbulo bucal, perfeito? Então primeira divisão, vestíbulo bucal, tá certo? Nós temos o processo alveolar e o arco dentário, né? Que é o espaço dos dentes, né? É o arco dentário inferior e o arco superior. E a cavidade bucal, provavelmente dita, que essa região está localizada a língua e o palato superiormente, tá certo? Então nós temos o vestíbulo, os processos alveolares e o arco dentário e a cavidade bucal propriamente dita, tá certo? Vamos ver aqui o que é que tem de importante em todas essas regiões, tá? Quais são a cavidade bucal propriamente dita? Quais são as paredes da cavidade bucal? Na parede anterior da cavidade bucal nós temos os lábios. A parede posterior, delimitação posterior da cavidade oral, é o istmo orofaríngeo. Vamos pegar aqui, ó, esse orifício aqui, ó, todinho, ó, esse contorno, esse orifício todinho aqui, é o istmo orofaríngeo, ou também chamado de istmo das fauces, é a delimitação posterior. Ora, a delimitação lateral, as bochechas, a delimitação superior, o palato, né, que é o palato duro e palato mole, e a delimitação inferior, a língua e o assoalho da boca. Tá certo? Então, essa é a delimitação da cavidade bucal todinha. Anteriormente lábios, posteriormente istmo das fauces, lateralmente bochecha, superiormente palato, inferiormente língua e assoalho da boca. Tá bom? Vamos ver aqui a anatomia de superfície da face, depois a gente falar da parede anterior dos lábios. Então nessa imagem aqui, ó, vocês vão ver estudar muito isso, né? Nós temos alguns sulcos importantes aqui no meio aqui, ó, nesse encontrozinho também aqui a gente chama de filtro, né? Aí nós temos alguns sulcos, que esse aqui de baixo, entre a região mentoniana e o lábio, é o sulco mentolabial, ó, esse sulcozinho aqui do queixo, ó, sulco mentolabial. Essa entradinha, o local onde o lábio superior e o lábio inferior se encontram, ó, se convergem aqui nesse cantinho. Isso aqui é a nossa comissura da boca de um lado e comissura da boca do outro, tá certo? E o sulco nasolabial. Tem alguns sulcos importantes que tem por aqui. Vocês vão ver melhor isso. É importante conhecer todos esses sulcos quando lá na frente você estiver trabalhando, por exemplo, com botox, toxina botulínica. Alguns sulcos desses podem ser preenchidos para que possa melhorar a fisionomia, as características da pessoa, tá bom? Então vamos lá, na estratigrafia a gente faz um corte aí, ó, para você ver as camadas do lábio todinho, né? Então nós temos aqui, ó, na parte de dentro para fora do lábio, tá certo? Ó, da parte de dentro
para fora nós temos, ó, parte mais interna, a camada mucosa, tá? É um revestimento mucoso. Essa parte aqui, o mais clarinha internamente, é a camada submucosa, onde a gente encontra as glândulas aqui, ó, salivares, ó, menores, ó, são as glândulas menores, ó, glândulas camada submucosa. Bem no centro do lábio eu tenho aqui, ó, uma camada muscular, são os músculos do lábio. Depois vai saindo externamente para uma camada, o tecido subcutâneo e a pele aqui em cima. Tá certo? O tecido subcutâneo a gente observa aqui, ó, essas glândulas sebáceas, a raiz dos pelos, né? Então aqui então as camadas da estratigrafia dos lábios são de dentro para fora, né? Eu tenho um tecido mucoso, tecido submucoso, onde eu encontro as glândulas, tecido muscular, tecido subcutâneo e a pele. Perfeito? Então, essas são as camadas dos lábios. Quais são os músculos que a gente observa no lábio? A gente já falou sobre isso, eu vou passar rapidinho, tá? Mas nós já estudamos que é um músculo orbicular da boca. Aí nós temos aqui essa parte do orbicular da boca, o dilatador do lábio superior e os dilatadores dos lábios inferiores, que estão aqui nessa parte mais central. Tá certo? Já falamos sobre isso. Os dilatadores do lábio superiores, ó, são os elevadores do lábio superior. Nós temos, ó, elevador do lábio superior e da asa do nariz, elevador do lábio superior, elevador do ângulo da boca, zigomático menor e zigomático maior. Esses músculos nós já estudamos. Eles são os dilatadores do lábio superior. Eles elevam o lábio superior. Perfeito? Então aqui tem o orbicular e aqui todos os outros músculos, né? O elevador do lábio superior, zigomato maior, zigomato menor. Nós já estudamos esses músculos na V2. Os do lábio inferior são depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentual. São os músculos que atuam deprimindo o lábio inferiormente. Nós já vimos isso, não tem nenhuma novidade para a gente. Vamos lá. Na face interna dos lábios, eu encontro dois elementos importantes. Os fundamentais são, no lábio superior eu tenho o freio do lábio superior e o freio do lábio inferior. Que são essas pregas que ficam entre o lábio e a gengiva, né? Que eu vou falar daqui a pouco como é essa divisão estrutural da gengiva, tá bom? Freio do lábio superior e freio do lábio inferior, que serve importante, ó, tá vendo? Ó? Esse freiozinho aqui, ó, do lábio superior, e também tem um freio do lábio inferior. Esse freio é importante para limitar o movimento do lábio, tá certo? Só que tem pessoas que têm um frênulo aqui, esse freio, ó, a inserção dele muito para baixo, muito inferior, muito próxima da papila interdental. Então, quando essa inserção é muito próxima aqui, ó, vai provocar diastema, um afastamento desses dentes aqui, ó. Então, em algumas condições, é recomendável fazer a frenectomia, que é a cirurgia para corrigir esse freio com essa inserção muito distal. Tá certo? Então, aqui é um freio do lábio superior, só para mostrar aqui uma ilustração mostrando esse procedimento. Tá vendo aí, ó? Você vai fazer a pinça e faz um procedimento ideal que seja com um bisturizinho elétrico para evitar sangramento em excesso, tá bom? É uma cirurgia simples, ó, faz o pinçamento, pega o bisturi elétrico e retira o frênulo todinho, ó, para evitar que esse frênulo tenha uma inserção e provoque um diastema aqui entre esses dentes, ó, que fica a papila interdental muito grande. Perfeito? Então tá aí, ó. Retirei o frênulo todinho, depois faz a sutura e espera a cicatrização natural dos tecidos. Tá bom? Vamos lá, vascularização dos lábios. Essa é uma imagem importante. Eu vou mostrar depois, além desses slides, vou encaminhar acho que 2 videoaulas juntamente com essa, falando sobre inervação e vascularização. Mas vamos lá. Vascularização dos lábios. Então, basicamente, os lábios são vascularizados pela artéria facial, né? Tá aqui a artéria facial, ó, que é um ramo da artéria carótida externa. Nós já vimos isso. A artéria facial tá aqui, ó. Aí ela vem, ó, passa aqui por trás na face interna do ramo ascendente da mandíbula, próximo do ângulo da mandíbula aqui, ó. Então ela sobe ascendendo externamente, ó. E aqui nesse caminho ela emite ramos, ó. Quais são? A artéria submentual, que é essa aqui que eu estou tocando, ó. A artéria submentual.
Nós temos aqui, ó, subindo a artéria labial inferior, obviamente vai irrigar os lábios inferiormente, artéria labial inferior, artéria labial superior, artéria nasal lateral, com esses ramos aqui, entrando, finalizando a artéria facial, ó, nossa artéria angular. Esses são os ramos da artéria facial, perfeito? Mas quem vai, obviamente, irrigar os lábios, basicamente, nós vamos ter a artéria labial inferior, a artéria labial superior. Essa artéria labial são ramos da artéria facial, não tem erro. Tá bom? Essa imagem mostrando uma lesão no lábio de um sujeito, né? Isso aqui pode ser uma lesão cancerígena, né? Você vai retirar essa lesão de forma simples, então você delimita aqui o contorno que você vai retirar essa lesão, tem que ter uma delimitação segura, né, para evitar que eventualmente essa lesão reapareça, tá certo? Então nós temos aí, ó, delimitou os contornos e faz a incisão e corta o lábio do sujeito, depois junta as bordas, faz a sutura e espera a recuperação. Beleza? Repara aqui nesses dentes inferiores, provavelmente esse cara fumava bastante, tá vendo? Os dentes todos estragados, talvez utilização de algumas drogas ilícitas que deixam com essa característica aqui, ó. Tá certo? Deixa com essas características aqui. Perfeito? Tá aí depois do procedimento, recuperação do lábio, perfeito, quase não dá para perceber a sutura que foi feita. Tá bom? Então, só para ilustrar para vocês uma lesão de lábio, por exemplo. Lembrando que quem irriga o lábio é um ramo da artéria facial, que é a artéria labial inferior e a artéria labial superior. Tá certo? Quais são as inervações dos lábios, né? Basicamente, o lábio é inervado aqui, ó. O lábio superior vai ser inervado pelo nervo infraorbital, que é um ramo, ó, do nervo trigêmeo, do quinto pá craniano, é o segundo ramo. É o ramo do nervo maxilar, que é o nervo trigêmeo. Ó. O nervo maxilar é um ramo do nervo trigêmeo. Então, do nervo maxilar surge o nervo infraorbital e vai irrigar o lábio superior. E o lábio inferior, aqui, ó, V3, V5, né? Quinto pá craniano, é o nervo trigêmeo. É o terceiro ramo do trigêmeo, nervo mandibular. O ramo dele, que é chamado de ramo mentual. Então nós temos o ramo mentual que inerva o lábio inferior e o nervo infraorbital que inerva o lábio superior. Perfeito? Então, existem alguns procedimentos para bloquear a acessibilidade desses lábios, né? Tanto superior como inferior. Vai fazer uma anestesia, obviamente, na emergência do nervo mentual no crânio e na emergência do nervo infraorbital no crânio, que está aqui para você visualizar, né? Isso aqui é abaixo do olho, né? Está aqui o olho do sujeito, né? Abaixo do olho, você vê aqui o contorno aqui da margem infraorbital. Abaixo da margem infraorbital, você percebe até apalpando, às vezes você sente até um formigamentozinho, quando você apalpa, tipo um choque. É a saída do nervo infraorbital. Você, ó, vem para cá, ó, a anestesiazinha, ó, e libera o anestésico nessa região, de modo que você ó, anestesia o nervo infraorbital, você obviamente consegue fazer os procedimentos aqui na metade do lábio superior de um lado. Se for no outro lado, obviamente você faz o procedimento aqui e você provoca anestesia nessa região do lábio superior. Perfeito? Então aqui está o nervo infraorbital que tem esse território de inervação aqui, ó. Nervo infraorbital, este território de inervação. Então não esquece. O nervo mentual, obviamente aqui também nós temos o forame mentual, vocês lembram disso? E ele tem este território de inervação aqui, ó, o nervinho mentual. Perfeito? Então faz o procedimento aqui nessa região, para poder bloquear também o nervo mentual. Tá certo? Então essa é a inervação do lábio superior. Aí, ó, nervo infraorbital, lábio superior, ó, pegando, além do lábio, obviamente, pega toda essa região da face. E lábio inferior, tá aqui também, além do lábio, pega essa região aqui do mento, né? Que é o nervo mentual. Tranquilo? Pois bem.
Isso é a topografia dos lábios, tá certo? Então nós vimos a camada estratigrafia dos lábios, na topografia dos lábios, com sua inervação, com sua vascularização, os músculos, tudo isso aí, tá bom? Parede lateral, as bochechas. Como é o plano, os planos anatômicos aqui da bochecha? Então temos 3 planos basicamente. Um plano superficial, nós já vimos isso, que é o músculo risório, zigomático e platisma, né? Ó, risório, tá aqui, o platisma tá aqui, ó, e o zigomático tá aqui, ó. São os músculos mais superficiais que existem aqui na bochecha, certo? Então, no plano superficial, eu tenho esses 3 músculos, né? Risório, zigomático e platisma. Num plano intermediário, eu tenho essas estruturas importantes, ó, corpo adiposo da bochecha. Infelizmente não vai ter, não está mostrando aqui não. O corpo adiposo da bochecha é esse procedimento que se faz. Muitas vezes o cara faz aquela cirurgia de bichectomia, você retira isso aí, para tentar diminuir o volume da bochecha. Tá certo? Então está aqui o corpo adiposo da bochecha. Está no plano intermediário da bochecha. O ducto parotídeo, que é isso aqui, ó, esse verdinho, ó, tá vendo? Ó? O ducto parotídeo é o canal que vai levar saliva, que é produzido da glândula parótida, vai levar a saliva até o vestíbulo bucal, até a boca. A gente viu, claro, que o ducto da parótida sai pela papila da parótida lá no vestíbulo bucal. Perfeito? Então está aqui o ducto da parótida que vai levar saliva até o vestíbulo bucal. Aí tem os vasos faciais, observa aqui a drenagem arterial, a vascularização arterial e venosa, são os vasos faciais. Os ramos bucais do 7º par craniano, ramo bucal do 7º par craniano está aqui, ó. E o nervo bucal do 5º par craniano. Tá certo? Então tem os ramos bucais do 7º par e o nervo bucal do 5º par. Tudo isso nós temos aqui, ó, no plano intermediário da bochecha. Perfeito? Então na topografia do plano intermediário na bochecha nós temos o corpo adiposo da bochecha, o ducto parotídeo, os vasos faciais, os ramos bucais do 7º par craniano e o nervo bucal, que é um ramo do 5º par craniano. Tá certo? E no plano mais profundo, ó, nessa imagem aqui, ó, a gente observa essa papilazinha, tá vendo? É uma bolinha que você vê na bochecha lá em cima. Próximo dos molares superiores, você vê uma projeçãozinha, uma carnosidade. Próximo ao 2º molar superior, de um lado e do outro. Isso é uma papila, que é a papila da parótida. Então é aí que o ducto da parótida joga saliva. Tá certo? Então a saliva entra no vestíbulo bucal através de quê? Através da papila da parótida. Tá certo? Que está localizado no vestíbulo bucal. Perfeito? Continuando. Aí no plano mais profundo é um músculo bucinador. Então nós temos 3 planos, né? Então nós temos o plano superficial, onde a gente observa o músculo risório, zigomático e platisma. O plano intermediário, que eu mostrei agora há pouco, e o plano profundo, só o músculo bucinador, que é o músculo propriamente da bochecha. Tá? São as camadas da parede lateral da boca, que é representado pela bochecha. Perfeito? Vamos lá. No vestíbulo bucal, que é nessa parte que eu disse que é entre dentes e lábios, entre dentes e bochecha, eu tenho o periodonto de proteção. Talvez vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina de odontologia. Mas anatomicamente falando, vamos delimitar esse periodonto de proteção. Tá? A divisão topográfica do periodonto de proteção. São 4 partes apenas. Nós temos aqui, ó, o dente, né? É a coroa do dente. E então observa aqui, ó, logo acima, logo no local onde a raiz do dente se penetra, né, que é no alvéolo dentário, a gente observa um tecido que reveste essa região, né? Então nós temos aqui, ó, 4 elementos importantes que formam o periodonto de proteção. Nós temos a gengiva livre, que é essa, eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco, né? A gengiva livre, esse pontinho aqui, ó, tá acima, logo no ponto de articulação do dente com o alvéolo dentário, a gengiva livre. Nós temos a gengiva inserida, essa parte mais escura aqui, ó, gengiva inserida.
Nós temos a mucosa alveolar aqui em cima, mais frouxa, a gente vai ver daqui a pouco. E aqui as papilas interdentais, ó. Essa carnosidadezinha que fica entre os dentes, por isso chama de papila interdental. Então tem gengiva livre, gengiva inserida, mucosa alveolar e papila interdental. Essa é a anatomia, a divisão topográfica do periodonto de proteção. Tá certo? Divisão topográfica do periodonto de proteção. Gengiva livre, gengiva inserida, mucosa alveolar e papila interdental. Vamos ver agora, falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro a gengiva livre, essa região aqui, ó. Então a gengiva livre é um colar com cerca de 0,5 a 2 milímetros de altura. É pequenininho, tá vendo que ela é um pouco esbranquiçada, não tá? Tá vendo? Não tem tanta vascularização como as outras partes não, tá vendo? Tá aqui a gengiva livre, cerca de 0,5 a 2 milímetros, ou seja, bem pequenininho, bem estreitinho. Essa gengiva livre, muitas vezes o cara tem uma gengiva muito grande, essa gengiva livre muito grande, tem aquele sorriso gengival, né? Você vai ter que fazer uma cirurgia periodontal, você vai retirar isso aqui, tá certo? Na gengiva inserida, ela tem algumas outras características, tá vendo a gengiva inserida aqui, ó? Então ela é firme, obviamente, o nome já está dizendo, ela está inserida ao periósteo do osso alveolar. Então é uma estrutura mais firme, resistente e inserida no periósteo do osso alveolar. Ela é limitada, ou seja, está entre o quê? Está entre a gengiva livre e a mucosa alveolar. Então aqui a gengiva livre, aqui em cima a mucosa alveolar, entre esses dois elementos a gengiva inserida. Ok? A mucosa alveolar, diferentemente da livre, da inserida, que é firme, resistente e inserida no periósteo alveolar, nós temos a mucosa alveolar, ela é frouxa. É uma união frouxa ao tecido, ela não tem a mesma resistência. Ela é altamente vascularizada. Repara nessa imagem, você vê até os pequenos vasos sanguíneos, tá vendo? Então ela é altamente vascularizada, móvel e não tem ausência de queratina de superfície. Tá? Você precisa dessa cor um pouquinho diferenciada em relação à gengiva inserida e à gengiva livre. Tá bom? Pronto, isso é o periósteo de proteção. E aqui a papila, e aqui a papila interdental que eu não falei. Né? Então tem essas três características: a gengiva inserida, a gengiva livre, gengiva inserida, mucosa alveolar, papila interdental. Vamos falar agora do palato, parede superior. Então nós já falamos a parede anterior, que é os lábios, aquelas características do lábio. A parede lateral, que é a bochecha, a parede superior, que é o palato. Tá certo? Então o palato vai ser dividido em palato duro e palato mole. Nós temos aqui o palato duro, formado basicamente por dois ossos, né? Ó, nós temos aqui a maxila e aqui o osso palatino. Então observa que são os dois ossos pares, tá certo? Tanto a maxila quanto o palatino são ossos pares, separados por uma sutura aqui, nós já vimos isso também, ó, tá certo? Suturazinha que vai separar as duas maxilas e os dois ossos palatinos. Vocês da odontologia vão trabalhar muito com essa sutura aqui, ó, principalmente para corrigir mordida cruzada futuramente, se vocês forem trabalhar com ortodontia. Então tem alguns tipos de mordida cruzada que você corrige colocando um aparelhinho aqui no palato, separando, afastando essa sutura e para corrigir essa mordida cruzada, tá? Então, se vocês aí que fizeram já tratamento ortodôntico sabem do que eu estou falando, um afastadorzinho que você coloca lá no palato duro, com a chavinha mensalmente e vai distanciando, colocando uma força na parede do palato para que essa sutura possa abrir, tá certo? Então nós temos o palato duro aí em cima. Nessa imagem também o palato duro, embaixo aqui o palato mole, vou falar daqui a pouco, quando eu tenho a úvula palatina, o véu do palato, enfim, uma série de coisas. O palato mole eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Observa aqui o palato duro, ó, nós temos, ele é revestido por um tecido mucoso, onde a gente observa essas pregas aqui, ó, são as pregas transversas, né, as pregas transversais, e aqui uma papila, que é a papila incisiva. Essas pregas aqui são importantes durante a mastigação, que vai formar um atrito. Se eu retirar esse tecido mucoso, eu observo aqui embaixo, ó,
essas glândulas, que são as glândulas salivares menores, né, as glândulas palatinas, então está aqui as glândulas palatinas, e o seu componente vascular e nervoso, né, que a gente vai falar daqui a pouco, das artérias que vão irrigar o palato, que é essa aqui o componente vascular, né, que é a artéria palatina menor, que vai irrigar o palato mole, artéria palatina maior, que vai irrigar o palato duro. Essa artéria palatina maior que está aqui, ó, ela segue, ela entra no forame incisivo e vai se anastomosar, vai se juntar com outra artéria, formando a artéria septal, tá certo? Vai se anastomosar com a artéria septal, que é uma artéria que fica lá no septo nasal, tá certo? Então a vascularização do palato se dá através da artéria palatina menor e a artéria palatina maior, tá certo? Então essas duas artérias, vamos lembrar, vai sair de onde? Vai sair daqui, ó. Lembra que no palato eu tenho os forames palatino maior e menor? Pronto. Então, pelo forame palatino maior e menor vai sair as artérias palatina maior e menor, para irrigar o palato mole e o palato duro. Tá certo? Aí, além das artérias palatinas saírem dos forames palatinos, nós observamos nessa imagem aqui, ó, a inervação do palato. Tá certo? Então, na inervação do palato, o que é que eu observo? Eu também tenho, basicamente, três nervos importantes que vão inervar o palato. Eu tenho o nervo palatino menor, o nervo palatino maior, tá aqui, ó, o nervo palatino menor, nervo palatino maior. Repara, o nervo palatino menor, obviamente, vai irrigar o palato, vai inervar o palato mole, né? O nervo palatino menor, ele sai do forame palatino menor para inervar o palato mole. E o nervo palatino maior, ele sai do forame palatino maior para inervar o palato duro, né? A maior parte do palato duro, e também a mucosa gengival dos molares e dos premolares. Então, do premolar até o molar é inervado pelo nervo palato mole, a mucosa gengival. Não estou falando de dente, não. Tá certo? A inervação dos dentes é outra coisa. Isso é a inervação do palato, da mucosa. Tá certo? Então tem o palato mole. Quem inerva o palato mole? O nervo palatino menor. Quem é que inerva uma boa parte do palato duro? A região especificamente que vai do premolar até o molar. O nervo palatino maior. A mucosa. Repetindo, mucosa. E a região da frente, ó, que pega uma boa parte das pregas transversas, pega a papila incisiva e pega a mucosa do dente incisivo e do canino, esse nervinho aqui, ó, que é o nosso nervo nasopalatino. Tá bem aqui, ó. Nosso nervo nasopalatino que sai do forame palatino. Então, repita, aqui eu tenho 3 nervos importantes. Inervação do palato, da mucosa palatina, tá certo? Aí vai pegar a parte gengival todinha. Não é inervação de dente. Inervação de dente é outra coisa, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre ele. Tá certo? Então, quais são os nervos que vão inervar o palato? Eu tenho o nervo palatino menor, que sai do forame palatino menor para inervar o palato mole. O nervo palatino maior, que sai do forame palatino maior para inervar uma boa parte do palato mole até um espaço que vai entre os premolares e os molares. Então, todo esse espaço entre premolar e molar é inervado pelo nervo palatino maior, a mucosa dessa região todinha. E um nervo nasopalatino que vai inervar a mucosa que vai do incisivo até o canino. Perfeito? Quem vai inervar os dentes são basicamente 3 ramos que vem lá do nervo maxilar, que é o ramo alveolar superior posterior, não está mostrando aí que é inervação de dente. É o ramo alveolar superior posterior, que pega os dentes molares. Esses 3 dentes molares são inervados pelo ramo alveolar superior posterior. Os premolares são inervados pelo ramo alveolar superior médio. Os premolares, esses 2 aqui, ó, são os médios, ramo alveolar superior médio. E os incisivos e o canino pelo ramo alveolar superior anterior, tá certo? Ramo alveolar
superior anterior. Pega os incisivos e o canino. Tá certo? Então essa é a inervação dos dentes, que são os ramos alveolares superiores. Posterior, pega os molares. Ramo alveolar superior médio, os premolares. Ramo alveolar superior anterior, canino e incisivo. Perfeito? E quem inerva o palato são os ramos, são os nervos palatino maior e palatino menor e o nervo nasopalatino. Beleza? Então essa é a topografia do palato. Então na topografia do palato eu tenho uma mucosa que reveste. Se eu retirar a mucosa eu vou observar as glândulas. Depois eu vejo a vascularização, que é vascularização arterial. Vai ser feita através das artérias palatina maior e menor. Depois eu observo a inervação, que é basicamente por 3 nervos. Nervo palatino maior, nervo palatino menor e nervo nasopalatino. Tranquilo? Então aqui eu mostrando só uma imagem, onde vocês já viram, tem pessoas que têm uma proeminência óssea no palato, né? Passa a língua no palato lá em cima, você vê uma proeminência óssea. Aquilo ali a gente chama de toro, tá? Toro palatino. Aí você retira, não precisa ter medo. Eu tinha um colega que teve uma vez, ele ficou com medo, é um crescimento ósseo no palato, mas é uma alteração benigna, né? Você faz a incisão, é um parte óssea, você retira isso aí tranquilamente e retira esse fragmento, essa parte de osso aí do palato, tá certo? Só para mostrar uma cirurgia para retirada desse toro. Beleza? Pronto. Palato mole, a parede posterior, tá certo? Então tudo isso foi falado, eu falei do palato duro, né? Quais são as estruturas do palato mole? O palato mole, nós observamos aqui no palato mole, ó, os seguintes músculos. Aqui no palato mole eu observo o véu do palato, né? Que é essa região todinha aqui, ó. Véu do palato, a úvula palatina, tá certo? E aqui esses dois arcos importantes, que são arcos que delimitam a parede posterior, que é esse arco aqui, ó, que é o arco palatoglosso, e esse de trás o arco palatofaríngeo. Nessa imagem eu tenho arco palatoglosso aqui, arco palatofaríngeo aqui. Entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo eu tenho a tonsila palatina, que é a famosa amígdala. Está aqui a tonsila, a nossa amígdala. Certo? Aí vamos ver quais são os músculos dessa região. Nós temos músculo do palato mole, o músculo da úvula palatina, né, que a gente já viu isso aqui, ó, músculo da úvula palatina, músculo palatoglosso, que eu mostrei, músculo palatofaríngeo, o tensor do véu do palato e o elevador do véu do palato. Então essa musculatura aqui que formam o nosso palato mole, tá? Músculo da úvula, o músculo palatoglosso, palatofaríngeo, tensor do véu do palato e o elevador do véu do palato, tá? Então tá aí os músculos do palato. Bom, parede inferior, assoalho da boca, né? No assoalho da boca nós temos a língua e o assoalho. Aí vamos estudar bem direitinho o que é que observa aqui no assoalho da boca, né? Músculos. Primeiro os músculos da língua e os músculos supraioideos, né? Que são os músculos extrínsecos da língua, né? Alguns deles. Nós temos glândulas, que são as glândulas submandibular e sublingual, estão aqui embaixo. Nós vimos que na mandíbula tem lá uma fossa da submandibular e uma outra cavidadezinha, que é uma fossazinha da sublingual. É o local onde se encontram as glândulas submandibular e sublingual. Os vasos e nervos que vão inervar essa região da boca e da língua, ó, a artéria lingual, o nervo lingual e o nervo hipoglosso. Basicamente, essa é a inervação do assoalho da boca e da língua. A artéria lingual, que vai ser a artéria da língua, o nervo lingual vai ser os nervos que vão inervar a língua, e o nervo hipoglosso também, que vai ser importante para os músculos da língua. Tá certo? Então, essas são as estruturas topográficas que a gente vai estudar aí, ó. Os músculos da língua, as glândulas, os vasos e os nervos. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro os músculos da língua. Quais são os músculos da língua? A gente divide o músculo da língua em músculo extrínseco e músculo intrínseco. O músculo extrínseco são músculos que estão fora da língua, não fazem parte da estrutura da língua. Não fazem parte do esqueleto da língua. É um músculo intrínseco. Desculpa, o músculo extrínseco, que não fazem parte do esqueleto da língua. Estão fora, estão fora. Os músculos intrínsecos, não, os intrínsecos fazem parte da estrutura da língua, do esqueleto da língua. Tá? Vamos visualizar aqui, ó.
Os músculos extrínsecos da língua, eles estão relacionados ao movimento da língua, tá? Botar a língua para um lado, para o outro. São os músculos extrínsecos da língua que fazem isso, tá? Nós temos o músculo genioglosso, que é esse aqui, ó. Genioglosso, que vai aqui do processo geniano até a língua. Estiloglosso, que é esse aqui, ó, do processo estiloide até a língua, estiloglosso. Nós temos o ioglosso, aqui é o ocioide, ó, que esse aqui é o músculo ioglosso, que vai do ióide até a língua. O condroglosso, não vai dar para ver daqui, ó, que eu tenho que retirar esse músculo para você ver o condroglosso, mas vai do ocioide até a língua também. E nós temos o palatoglosso, que é esse aqui, ó, que vem do palato até a língua. Então tá aqui o músculo palatoglosso. Nós temos o músculo, esse aqui, ó, estiloglosso. Nós temos aqui, ó, o ioglosso. E nós temos o genioglosso. Esses músculos são os músculos extrínsecos da língua, que estão relacionados à motricidade dessa língua. Os músculos intrínsecos da língua, são esses aqui, ó, eles estão relacionados à estrutura da língua. Tá? Então quem vai dar a estrutura, a forma da língua, são os músculos intrínsecos. Quais são eles? Aqui dá para ver, ó, o longitudinal superior, esse aqui, ó, longitudinal superior. Aqui observa o longitudinal inferior, ó, longitudinal superior, longitudinal inferior, o transverso da língua e os verticais da língua. O transverso da língua e o vertical da língua vê melhor nesse corte, ó. Eu tenho aqui o transverso da ó, longitudinal superior, aqui em cima, ó. Aí aqui eu tenho, ó, o transverso da língua, esse que está deslocando de um lado para outro, transversalmente, né? Por isso se chama de transverso da língua. Esse corte da língua aqui eu peguei e fiz um corte coronal da língua. Tá certo? Corte coronal, aí você tem essa imagem. O transverso da língua. E esse aqui descendo ó, verticalmente, ó, é um músculo vertical. O nome já diz, né? Músculo vertical da língua. Então são essas estruturas, são esses os músculos intrínsecos da língua. Longitudinal superior, longitudinal inferior, músculo transverso e músculo vertical da língua. Os músculos intrínsecos, eles estão relacionados à estrutura, à forma da língua. Beleza? Como é que ela está dividida, né? Nós temos aqui a língua, a gente já viu isso, só para repetir, tá bom? Mas nós já vimos essa divisão. Vamos lá, a divisão da língua nós temos a base, que é essa estrutura mais posterior, ou raiz da língua, o ápice, que é a pontinha da língua, o dorso da língua, essa parte superior onde eu encontro as papilas gustativas, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco quais são. O ventre da língua, que é a parte de baixo, tá certo? Então nós temos a base, o ápice, que é a pontinha, o dorso, que é a superfície todinha da língua, e o ventre, que é a parte de baixo. Ó, aqui, ó, na face ventral da língua, ó, eu encontro uma região extremamente vascularizada, tá? Ó, os vasos sanguíneos aqui, ó, os vasos linguais, ó. Eu encontro uma face extremamente vascularizada da língua e ela se liga ao assoalho da boca através de uma papila, desculpa, de um freio aqui, o que é o frênulo da língua, que vai limitar também o movimento da língua. Lateralmente aqui eu tenho essas papilas, essas elevações aqui, ó, do lado do frênulo, ó, papila, uma elevação papila. Essas papilas são as papilas da glândula submandibular e papila da glândula sublingual. Ou seja, a glândula submandibular e a glândula sublingual produzem saliva e secreta saliva dentro da cavidade bucal. Essa saliva vai ser secretada abaixo da língua, vai ser secretada no assoalho da boca. Tá? E essa saliva é secretada por aqui graças às papilas da sublingual e da submandibular. Então preste atenção. A glândula parótida está aqui. A glândula parótida produz saliva e secreta a saliva dentro do vestíbulo bucal, através da papila da parótida, já mostrei. A glândula submandibular e sublingual secreta a saliva e joga a saliva aqui, ó, no assoalho da boca. Especialmente aqui, ó, através das papilas, que são essas elevações que estão do lado do frênulo. Papila da submandibular e papila da sublingual. Tá certo? Então, repetindo, a gente observa aqui na face ventral da língua, uma região extremamente vascularizada, a presença do freio lingual e das papilas da glândula submandibular e da glândula sublingual. Tá bom? Aqui eu mostro uma
o frênulo da língua, né? Ó, os vasos sanguíneos, a região extremamente vascularizada. Esse frênulo tem pessoas que precisam retirar também. Aquelas pessoas que têm língua presa, fala assim, né? As pessoas falam assim, às vezes ele precisa fazer uma cirurgia para frenectomia, para liberar essa língua. Então vem para cá, ó, só a mesma coisa, pega um bisturi, poderia ser um bisturizinho elétrico, para poder fazer essa cirurgia, tá vendo? É uma região que não tem tanto vaso sanguíneo, vem que chega, tá vendo? Cortou, bonitinho, suturou, espera a recuperação, sem estresse. Beleza, gente? Pronto, língua é isso, tá bom? Aí os vasos e nervos da língua são as artéria lingual, veia lingual, né? Tá aqui a artéria lingual, veia lingual. E o nervo que vai inervar a língua, basicamente a parte motora dele vai ser o nervo hioglosso. Tá certo? O nervo hioglosso. Agora a parte sensitiva, não. A parte sensitiva, nós já vimos lá nos paranervos cranianos. Qual é o nervo que inerva o terço anterior da língua, qual é o nervo que inerva o terço posterior da língua, né? São aqueles nervos cranianos. Que eu já mostrei para vocês, né? Facial, também o nervo hioglosso, assim vai. Aqui eu observo nesse corte, ó, também no assoalho da boca, retirei aqui a mucosa para você observar, ó, a glândula sublingual, tá aqui, ó, e aqui a glândula submandibular, tá certo? Ó? Então a glândula submandibular, glândula sublingual. Aqui é um músculo milioide, né? Tá aqui a glândula submandibular aqui e aqui é a glândula sublingual. Elas duas produzem saliva e jogam através desses ductos. Ó. Isso aqui é o ducto da submandibular, que vai até a papilazinha abaixo da língua, ó. E esses ductos menores aqui, ó, esses caninhos aqui, ó, são os ductos da glândula sublingual, que formam também as papilas no assoalho da boca. Isso aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio aqui, ó, a papila da submandibular, e ao longo do assoalho da boca, ó, em direção ao vento da língua, ó, as papilas da glândula sublingual. Tranquilo? Bom, para a gente encerrar, acho que só, né? Então é isso, gente. Sim, na superfície da língua eu não mostrei para vocês, né? Deixa eu mostrar um pouquinho rapidinho, né? Eu já comentei, né? Lá na AV1, que na superfície da língua nós temos as papilas, né? Na divisão da língua. Estou recapitulando. Nós temos essas papilas aqui, ó, que são as papilas valadas ou papila circunvalada, tá certo? Que fica adiante desse sulco terminal aqui da língua, ó, que é em forma de V. Então, adiante desse sulco terminal tem as papilas valadas. Eu tenho aqui do lado as papilas foliadas e aqui as papilas fungiforme e filiforme, tá certo? Que vão ser as papilas que vão perceber o sabor. Valada, folhada, filiforme e papila fungiforme. Essa imagem aqui, tu observa que são essas papilas que percebem o sabor. Tá bom, gente? Então, pessoal, era isso que estava faltando mostrar para vocês com relação à boca, a topografia da boca. Nós vimos aí a inervação, a vascularização, uma série de coisas. Tá bom? Vamos dar uma estudadinha aí que eu marco com vocês depois uma avaliação para ver essa questão aí. Tá bom, gente? Então é isso que eu tive a mostrar para vocês. Forte abraço.